Pronto, então estamos todos gravando uma nova reunião das UTIs integradas. Prazer de apresentar novamente. Dessa vez apresentar o Felipe Travassos, nosso colega, que é colega nosso plantonista lá do HCor e que também compartilha a sua experiência lá no INCOR, na UTI da Pneu. Eu pedi para ele apresentar, é um grande prazer que a gente tem o Felipe aí para apresentar alguma coisa sobre a experiência da tomografia de impedância elétrica que o pessoal lá do INCOR, da Pneumo, do Dr. Amato e de todo o pessoal de lá do INCOR tem a oportunidade de passar para a gente essas novidades, essas informações. Acho que o Felipe pode começar assim que ele quiser. Então, vamos lá. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Então, a gente vou falar hoje sobre a tomografia de impedância elétrica, que a gente usa diariamente em praticamente todos os pacientes aqui na UTI respiratória do INCOR, tá? Acho que muitos devem ter contato com a impedância, ou já teve contato alguma vez, mas pelo que eu me lembro, não são muitos hospitais que têm esse dispositivo no Brasil. Então, vamos lá. Aqui. Então, assim, eu não tenho conflitos de interesse, né, que possam estar relacionados com a minha apresentação, apesar de aqui na UTI respiratória a gente usa a máquina da Timpel, né? O meu projeto também é com a máquina da Timpel. Então, a maioria dos vídeos que eu vou mostrar aqui são de arquivos pessoal, de um arquivo pessoal, mas também tem alguns vídeos da Timpel até no site deles, tá bom? Então, vou falar aqui a parte introdutória, os aspectos técnicos, a SARA e titulação na PIP, pendoluft e esforço, pneumotórica, sincronias, óxido nítrico, ventilação dos pacientes obesos e fibróticos, TEP e a manobra de perfusão, lateralização e intubação. Esses para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o assunto, essa revisão do Caio é muito boa, que foi publicada no Critical Care, e agora, acho que foi em setembro, se eu não me engano, teve esse consenso, que o professor Marcelo fez parte também. Quem quiser se aprofundar, recomendo, é muito bom. Então, vamos lá. Essa aqui é a máquina que a gente usa aqui, é a máquina da Timpel, né? Que é a impedância? A impedância é a resistência total que um tecido oferece à passagem da corrente, né? Às vezes, não só da corrente, por exemplo, o ultrassom. A impedância do ultrassom é a passagem do som, né? Por isso que a gente bota o gel, por exemplo, para melhorar, para diminuir essa impedância. Então, é um método de imagem que utiliza uma corrente elétrica para mapear a distribuição da ventilação e da perfusão em tempo real, né? A gente bota uma cinta no tórax do paciente, essa cinta deve estar entre o quinto e o quarto e o quinto espaço intercostal. Se estiver um pouco mais acima, ela vai ler mais a parte dos ápices pulmonares, e se estiver um pouco mais abaixo, vai ler um pouco mais as bases. Então, essa cinta tem 16 pares de eletrodos, né? Um eletrodo manda corrente e outro recebe. Um eletrodo manda corrente e o outro recebe. E assim, bom, são 32 eletrodos no total, 16 pares. Isso gera 50 imagens por segundo, né? É um método de alta resolução. Então, assim, o ar é isolante, portanto, quanto mais ar, maior a impedância, e o sangue ele é condutor. É um método não invasivo, ele é livre de radiação e ele pode ser utilizado à beira-leito. Então, aqui, ó, o paciente no leito, tem um sensor de fluxo, aqui o paciente com a cinta, essa cinta vai ser conectada ao ventilador, aqui tem um sensor de fluxo, e aqui um outro sensor que liga à monitorização do paciente, tá? E, enfim, vão ser processadas as imagens, eu vou mostrar para vocês como fica no final. Vocês estão conseguindo ver os vídeos? Os vídeos estão rodando? Sim. Perfeitamente, perfeitamente. Tá? Ótimo. Então, aqui é a direita, né? Como são processadas as imagens, tá bom? E aqui embaixo como é a imagem da impedância, né? Aqui é uma imagem normal, o pulmão
enchendo de forma homogênea. E comparando com a tomografia por radiação, né, a tomografia por radiação ela dá uma avaliação estática, anatômica, né? Além disso, tem muita radiação e tem pacientes, a gente pega os pacientes muito graves, né, que às vezes não podem ser transportados, os pacientes chegam sem tomografia, são entubados, estão bem, muito instáveis, e a gente não consegue ter uma avaliação melhor do pulmão dos pacientes. A tomografia por impedância elétrica, ela dá uma avaliação dinâmica, funcional, né? Ela é livre de radiação e pode ser feita à beira-leito. Por exemplo, isso aqui é o mesmo paciente, paciente aqui com derrame pleural, consolidação importante aqui no lobo inferior direito, e quando a gente bota a tomografia, a gente confirma isso. Então, a gente monitorizou o paciente, ela vai abrir essa tela aqui. A gente identificar. Aí deu o nome do paciente, idade, altura, peso, vai dar o M-perímetro da cinta também, que é importante, e o gap, o quanto de espaço tem entre uma cinta e outra. Isso vai ser importante porque para o software calcular o desvio, o desvio padrão ali dessa cinta. E a gente, então, identifica o paciente, vai abrir uma outra tela com a cinta aqui, com os eletrodos. Às vezes tem uns eletrodos que estão mal acoplados, enfim, por posição do paciente mesmo. E se tiver, por exemplo, esses aqui são os eletrodos inativos, né? A gente tem que reposicionar a cinta, porque com mais de 3 inativos, acima de 3 a cinta não vai ler e a máquina não deixa nem ligar. Então, vai dar essa imagem aqui, à direita, aqui embaixo. Nós temos aqui, então, a imagem aqui no centro é o pulmão, né? O pulmão inflando. Então, nas áreas que estão na área azul claro, nós temos, é a área que tem maior impedância, ou seja, quanto maior a impedância, maior vai ser o volume corrente, tá? Então, nas áreas de azul claro, são aqui, a gente consegue ver aqui à esquerda também. Nas áreas que o volume corrente é maior. Aqui, por exemplo, na periferia, o volume corrente é menor, então a impedância aqui é menor. E aqui no centro, na área em cinza, sem volume corrente, não tem diferença de impedância. Aqui, aqui em cima ele vai dar, tá vendo o AP anterior-posterior, são os ROIs que a gente chama, são as áreas, são as regiões de interesse. Então a gente pode dividir por anterior-posterior. O ideal seria, o normal ali é anterior, a gente lá 45%, posterior 55%. A gente pode dividir também em direita e esquerda, e se a gente só der um cliquezinho aqui, a gente consegue dividir em 4 padrões, tá? Aqui embaixo a gente vê o pletismograma, que é uma representação gráfica do que está acontecendo aqui no pulmão. Então, esse pletismograma é uma representação gráfica da diferença de impedância, né? Ou seja, em última análise, vai ser a representação gráfica do volume corrente. Então, quanto maior a amplitude, maior o volume corrente, tá bom? E aqui eu tenho a ELZ, que seria como se fosse a capacidade residual funcional. A gente não chama de CRF porque o método é outro, né? É um método de tomografia por impedância elétrica. E aqui na direita, ele vai dar aqui algumas variáveis importantes para a gente, né? A driving pressure, a PIP, pressão de pico, volume corrente, frequência respiratória, e ele consegue calcular isso sem fazer pausa expiratória ou inspiratória, porque o software faz um método de múltiplos quadrados, consegue calcular isso. Isso é importante, isso em ciclos controlados, né? Isso também ajuda bastante a gente, não ter que ficar fazendo as pausas. Então, iniciamos o paciente. Essa é a tela inicial, então. Então, a gente aqui vê o pulmão enchendo em tempo real, aqui os ROS, né, antero-posterior, ventilando 38% anterior, 60% posterior. Aqui eu vejo com uma drive 27, uma drive pressure de 7, PIP aqui de 15, quanto de volume corrente está entrando.
a pletismografia. Isso já de cara é importante, porque se a gente olha e vê que esse paciente está ventilando 80% anterior, 20% posterior, isso vai definir alguma conduta, tá? De imediato que a gente vai ter que tomar. Eu vou mostrando no decorrer da aula isso. Então, essa aqui é a imagem normal. Quando a gente vê esse o pletismograma, a gente também pode dividi-los em 4 quadrantes aqui. Então, aqui, anterior direita, anterior esquerda, posterior direita, posterior esquerda. Essa aqui de cima, esses dois primeiros seriam os anteriores, então, anterior direita, anterior esquerda, e aqui a pletismografia da posterior direita e posterior esquerda. Aqui, por exemplo, a gente vê que a posterior esquerda ela tem uma aeração maior do que a posterior direita, e a gente consegue ver na amplitude, confirmar na amplitude do pletismograma, tá vendo? A posterior direita tem uma amplitude maior do que a posterior esquerda, me desculpa, tem uma amplitude maior do que a posterior direita. E confirmando isso com a tomografia. Isso aqui seria uma imagem normal. Derrame pleural, por exemplo. Aqui nós temos derrame pleural volumoso aqui à direita. Então, vamos olhando a pletismografia da região posterior. Eu vejo aqui que na região posterior direita não tem aeração nenhuma, né? E isso confirma aqui com os ROIs. O paciente ventila 1% só nessa região. Aqui um paciente com derrame pleural bilateral, também confirmando aqui nos ROIs. Os pacientes praticamente não ventilam as bases. Isso a gente consegue confirmar pela pletismografia e a tomografia. Então, por exemplo, eu vou falar mais detalhado sobre isso, tá? Mas, por exemplo, aqui um paciente com uma PIP de 5 ventilando anterior 75%, o ideal seria 45% anterior, em torno de 55%, 60% posterior. E aí, quando a gente titula essa PIP e passa essa PIP para 15, a gente vê que ele começa a abrir as bases e começa a homogeneizar a ventilação. Aqui também, por exemplo, a ELZ, né, que seria a CRF, tem a linha de base. Aqui eu aumentei a PIP, por exemplo, de 15 para 20. E aí eu começo a ter um ganho de volume um ganho de volume corrente, né? A gente consegue confirmar aqui, ó, pela pletismografia. Então, mas isso aqui uma avaliação global. Quando a gente vai avaliar por quadrantes, aqui é o quadrante anterior e aqui é o quadrante posterior, a gente vê que esse paciente está ganhando mais aeração após a subida da PIP na região posterior. Olha a amplitude do pletismograma posterior, olha a amplitude do anterior, né? Então, esse paciente ganhou aeração posterior, só que não ganhou tanto anterior. Então, se aumentar um pouco mais essa PIP, muito provavelmente o paciente vai começar a hiperdistender essa região. Isso não é bom também. Então, só lembrando, pessoal, passando rápido aqui, esse aqui é o trabalho clássico aqui da UTI, né, professor Marcelo, do volume corrente, comparando o volume corrente de 12 ml com 6 ml, e com PIPs mais altas, né, com um amplo impacto em mortalidade. E aí, em 2015, eu trabalho da Driving Pressure, que eu tenho também do professor Marcelo, mostrando que a Driving Pressure ali acima de 15, ela começa a aumentar bastante a mortalidade. Então, o ideal seria manter essa drive ali abaixo de 15, abaixo de 13, aqui a gente é até um pouco mais restritivo com relação a isso. Isso com volume corrente baixo, né? Aquela questão da ventilação protetora, né? Volume corrente baixo, pressão de platô abaixo de 30, abaixo de 20, abaixo de 28, trava empréstimo menor que 15, 13. Só que a gente sabe, nesses pacientes com SARA, 6 ml por quilo é o volume corrente de um mamífero normal, né? Os pacientes com SARA, como tem um pulmão funcional pequeno, 6 ml pode ser lesivo também, pode ser demais para esses pacientes.
Aí tem um trabalho do nosso coordenador, o Marcelo Romano, lá do HCor. Essa aqui é a tese de doutorado dele, também orientado aqui pelo professor Marcelo Amato, o Alexandre Biasi. Falou, por que se os pacientes ventilam com 6 ml por quilo, com volume corrente 6 ml por quilo, uma drive de 3, eles têm impacto em mortalidade, por que não objetivar uma drive mais baixa de 10 e um volume ali em torno de 4 ml? E, e, não, e assim, será que vai ter impacto em mortalidade? Será que isso vai piorar o paciente? Será que a hipercapnia que nós vamos pagar por isso vai ser muito lesivo? Esse estudo não mostrou isso, mostrou muita segurança a ventilação com uma drive empréstimo de 10 e o volume corrente mais baixo mesmo, 4 ml por quilo. Isso é importante que nós vamos individualizar a ventilação dos pacientes. Com a impedância fica muito mais fácil. Então, assim, não vou me estender aqui na questão da SARA, tá? A gente sabe que na SARA tem distúrbio VQ, tem alta fração de colapso pulmonar, ponchante, faço também hiperdistensão alveolar, com consequente vasoconstricção local e aumento do espaço morto. E aí fica aquela questão, fica aquele pulmão, o pulmão anterior ali mais hiperdistendido, posterior colapsado, e fica aquela zona da meiuca ali, que seria o pulmão mais funcional. Então, o paciente chegou com uma SARA grave, foi entubado, está 40% do pulmão ali colapsado. A gente fez uma tomografia, tem a base toda colapsada, nós vamos titular a PIP desse paciente. Como nós fazemos isso? A máquina, ela já tem uma janela própria para isso. Aqui está vendo aqui ventilação, titulação, tem as mais novas também, tem a manobra de perfusão. Então, quando a gente aperta aqui titulação, a máquina vai titular sozinha. Como nós titulamos a PIP aqui? Esse paciente tem que estar monitorizado, tá? Muito bem monitorizado, sempre com PAI, noradrenalina ao lado, mesmo se ele estiver estável, até hipertenso, sempre deixar a noradrenalina ao lado, tá? Pronta para ser iniciada. O paciente tem que estar muito bem bloqueado. Lembrando que a gente vai aumentar a PIP ter 30, 40, se esse paciente tossir, por exemplo, pode causar, enfim, pode dar um barotrauma, um holotrauma sério ali. Esse paciente parar por conta disso. Então, a gente ajusta a frequência para 20, uma relação de 1 para 1. A FO2 a gente titula para uma saturação acima de 92. Volume corrente, a gente acerta 4 a 6 ml por quilo. Ajustar sempre os alarmes, tá? Principalmente a pressão de pico, porque se o alarme apitar, a máquina de impedância, que faz sozinha praticamente, ela vai abortar o procedimento a manobra de titulação. Então, como a gente faz? A gente sempre sobe o paciente em pressão controlada, porque a gente sempre sobe em pressão controlada, tá? Então, a gente deixa em pressão controlada e vai subindo a PIP a cada 8 ciclos respiratórios. Vai ser mais ou menos ali em torno de 30 segundos. A máquina mesmo, quando a gente clica em iniciar, ela mesmo já vai fazendo tudo. Em 30 segundos, ela pede para a gente baixar a PIP. Então, a gente vai subindo de 5 em 5. Quando, por exemplo, vou mostrar mais adiante, mas vamos, paciente obeso mórbido, vamos chegar até quanto? Vamos subir a PIP até 35, 40. A gente sempre sobe em pressão controlada, né? A cada 8 ciclos, ou até o paciente parar de ganhar aeração, que a gente vai acompanhando no pletismograma. Quando chegar lá em cima, na PIP mais alta que eu almejar, eu passo para volume controlado, e aí vou fazendo a manobra decremental de 2 em 2 da PIP a cada 30 segundos. E a máquina vai calculando tudo. E ela só te diz, abaixa a PIP, abaixa a PIP, abaixa a PIP. E aí, quando eu chegar, por exemplo, eu subi até 30, 34, e a PIP ideal foi 16, por exemplo. Aí eu desci até 8, mas a PIP ideal ali com a melhor complacência era 16. Eu retorno para a pressão controlada,
subo novamente até 34, até minha PIP máxima, retorno para volume controlado, e aí eu não preciso decrementar de dois em dois, tá? Posso decrementar ali de 5 em 5, não preciso esperar muito tempo também. Mas o mais importante é o subir até a PIP máxima que eu atingi no início. E aí ela vai calcular e vai te dar esse gráfico aqui, ó, que é o método Costa, né? É o método que o Edu desenvolveu, e nós vamos e ela vai dar um gráfico com aqui em azul está a complacência, aqui em branco está a hiperdistensão, não, desculpa, em azul está o colapso, em branco está a hiperdistensão, em laranja está a complacência, e aqui a pletismografia, né? Com a PIP, eu venho decrementando, e a pletismografia vem acompanhando também, né? Eu vou perdendo a eração. Então, aqui partiu de uma PIP de 25. Então, com uma PIP de 25, eu tenho 0% de colapso, tenho 57% de persistensão e uma complacência de 16, né? E a curva vai ser sempre assim, U aqui invertido, né? É, Aí eu vou decrementando. De 25 foi para 23. Numa PIP de 23, eu vou ter 0% de colapso, mas a persistensão começa a diminuir. Eu vou decrementando, decrementando, até num ponto por exemplo, aqui está uma PIP de 17, como a PIP, aqui, por exemplo, uma PIP de 15. Numa PIP de 15, eu tenho já 7% de hipertensão e aqui eu começo a ter colapso, tá? E a minha complacência vem subindo. Então, qual seria a PIP ideal? É o ponto de interseção entre colapso e hiperdistensão, tá? Onde eu vou ter a melhor complacência. E ele também dá é, dá uma outra página, um relatório, mostrando também o colapso, o índice de colapso e hipertensão em cada PIP. Em branco é hiperdistensão, em azul é colapso. Aqui, por exemplo, com uma PIP de 25, eu tenho 57% de hiperdistensão. Aqui, com uma PIP de 11, eu tenho 1% de hiperdistensão e 16% de colapso. Então, aqui a PIP ideal ficou em 15. Em 15, aqui a gente também deixa, por exemplo, em 15 a gente deixa pipi mais 2 assim. Então, 15 a gente deixaria em 17. Paciente aspirado, enfim, imobilizado, né? Então, a gente sempre deixa um pouquinho mais alto. Isso é um trabalho do Edu, do professor Eduardo Costa, também de 2009, mostrando exatamente isso, só que aqui ele comparou com a tomografia, né? Então, aqui eu tenho... Só deixa eu aqui o índice de hiperdistensão, o índice de colapso, e aqui comparando com a tomografia esses dois pacientes. Então, a PIP ideal seria a melhor complacência para uma menor hiperdistensão versus colapso. Então, por exemplo, aqui, o que vocês acham? Qual seria a PIP ideal desse paciente? Aqui, colapso em azul, hiperdistensão em branco, complacência em laranja, né? Então, vem aqui, quando a PIP está mais alta, eu tenho uma complacência menor, quando a PIP está mais baixa, eu também tenho uma complacência menor. Extinção, colapso. Aqui a PIP ideal foi em torno de 15. Aqui uma outra paciente que a gente... Isso aqui é uma foto minha aqui, uma paciente que a gente titulou paciente com SARA grave também. A gente subiu até 24, com 24 a complacência ali de 26, com hipertensão de 55% com zero de colapso. E aqui com uma PIP de 2, eu tenho zero de hipertensão e metade do pulmão colapsado. E aqui o cruzamento ficou em torno de 12, com uma complacência de 51, a maior complacência encontrada, com ali 6% de hipertensão e 7% de colapso. A gente acha o ideal seria menos de 3% de hipertensão e menos de 3% de colapso, sendo que tem evidência mostrando que o colapso é pior do que a hipertensão. Tá? Aquela questão da esterese, né? Aqui, a tomografia por radiação, então foi feita a titulação do paciente na tomografia. Por que é importante a gente voltar à PIP máxima, né? Então, a gente sobe, que, por exemplo, partiu de 5, chegou a 35.
Então, de 35 a gente vai decrementando. Vamos supor que a PIP ideal ficou em 10. E aí nós descemos para 5. A gente desce para 5, volta até 35, e aí a gente decrementa até a nossa PIP ideal. Seria em 10 aqui, por exemplo. É, Aqui é um trabalho do Sérgio, do professor Mauro, do professor Marcelo, os pacientes em centro cirúrgico aqui. Foi um trabalho durante a anestesia, comparando a PIP que geralmente eles usavam, que é uma PIP de 4, versus a PIP titulada pela tomografia por impedância. E a gente viu aqui, olha, e foi feita a tomografia depois também, que com a PIP de 4 tem um colapso muito maior do que uma PIP individualizada, né? A PIP titulada com tomografia por impedância elétrica. E esses pacientes, principalmente pacientes sem cirurgia, isso é importante. No HCOR, a gente pega, né, é um hospital, eu não sei a porcentagem, mas é um hospital, acho que é meio a meio ali, é um hospital muito cirúrgico. Os pacientes, principalmente obesos mórbidos, né, com bloqueio neuromuscular, se eles forem titulados com PIP baixa, os pacientes vão colapsar, ainda mais se estiverem com FiO2 alto, né, que fazem atelectasia por absorção. Então, esse estudo mostra a importância de titular, de individualizar a PIP para esse paciente até durante a anestesia. E aqui esse estudo mostrou também, por exemplo, olha a drive impression aqui comparando essa aqui mais escura, esse cinza mais escuro, é a PIP titulada pela impedância e o mais claro é a PIP habitual, né? A PIP de 4. Então a drive impression com a PIP titulada foi menor, tanto de cirurgias abertas, tanto de cirurgias laparoscópicas, e a relação PO2 e FiO2 também foi maior na PIP titulada com impedância. Aqui é um outro estudo, foi na época do Covid, que o HC virou um covidário praticamente, né? Acho que foram 700, 800 leitos só de pacientes Covid, e eles chamaram a gente para ir lá, para titular a PIP lá deles, para levar impedância para ajudar na ventilação. E o que a gente viu lá, que na PIP habitual que eles usavam, é, que eles titulavam, na verdade, pelo ArdSnet. Desculpa, aqui era a PIP habitual que eles usavam pelo ArdSnet, e aqui foi a PIP quando a gente chegou para titular com a tomografia por impedância. E comparando, em todos os pacientes, né, tiveram o em verde aqui seria a variação de complacência, tá? Um ganho de complacência acentuado, assim como a relação PO2 e FiO2, então também mostrando a eficácia, a utilidade da impedância nos pacientes e a importância de individualizar a ventilação de cada um. Paciente em prona, isso aqui é um estudo, é um relato de caso, na verdade, chinês, do Critical Care, mostrando também como a impedância é importante dos pacientes em prona, né? E mostrando o recrutamento posterior aí que a prona que acontece na posição prona nesse paciente, né? Então aqui era posição supino e aí 3 horas após a prona, aliás, 3 horas após a prona, e aqui no T2, né? T0, T1 e T2. Então aqui em posição supina, aí ele mostra a relação ventilação e perfusão, que eu vou explicar um pouco melhor depois. Aqui em T1, 3 horas após a prona, a gente já vê que o paciente começa a ganhar bastante, e aqui no final da prona, né? A gente tem uma prática aqui, com a gente prona o paciente, ali deixa 16 a 24 horas pronado. Quando a gente vai supinar, a gente sempre aumenta em 2 e 4 pontos a PIP antes de supinar. Por exemplo, a gente pronou o paciente, titulou a PIP deu em 10. Quando nós formos supinar o paciente, nós vamos aumentar a PIP para 14 e aí nós vamos supinar. Então, acho que dessa área de titulação é isso. Outra questão que é muito importante e a impedância ajuda muito, não só no manejo, mas até diagnosticar, é o pendoluft, né? E o esforço respiratório. Então, o que é o pendoluft, né? Isso foi descrito aqui pelo Takeshi.
Takeshi veio, acho que foi em 2013, ele veio para cá, não sei se veio fazer um fellow aqui, estudou ali no LIM, no Laboratório de Investigação Médica, fez diversos estudos é, com esse tema aqui de esforço respiratório, esforço muscular em espontâneo. Então, o pulmão, aqui em A, ele funciona como um sistema elástico, né? Ele tem um comportamento, um sistema elástico contínuo, que tem um comportamento fluido, que a driving pressure aplicada em uma região, ela se generaliza por toda a superfície pulmonar de forma homogênea, né? Então, se eu tenho no pulmão ali lesionado, a variação negativa aqui da pressão geral pleural causada pela contração do diafragma, ela não é transmitida uniformemente. Ela vai se concentrar nas regiões mais dependentes aqui, mais embaixo, né? Gerando uma grande diferença na pressão pleural entre essas regiões. Então, vai acabar causando um roubo de fluxo, né, de volume das regiões não dependentes para as regiões dependentes. Essas regiões mais dependentes, aí a driving pressure regional, né, a driving pressure dessas regiões vai aumentar muito, né? Isso acaba causando PCI, enfim. Isso aqui é um problema, tá? Penduluft. E a tomografia ajuda não só no manejo, mas ajuda a diagnosticar esse fenômeno. Então, olha só, aqui é um pulmão normal, um comportamento de fluido, e aqui um pulmão lesionado, né? O penduluft, movimento de pêndulo. Isso aqui acho que só dá para ver com a tomografia por impedância, né? E o interessante é que o paciente não precisa estar fazendo com uma frequência respiratória muito alta, com faces de esforço, faces de dor, tá? Eu acho que eu botei esse vídeo depois, mas tem um paciente com uma frequência respiratória de 16 em desmame ventilatório fazendo pendoluft. Então, isso aqui pode enganar bastante a gente. Outra questão tá na moda aí, acho que foi semana passada, né, que teve uma aula dos anestésicos inalatórios, mas essa revisão que saiu ano passado na Critical Care é bem interessante. É, que tem a questão da ventilação protetora, né, que já é bem consolidada, mas tem esse conceito novo de sedação protetora, né, sedação protetora do diafragma, que é, ele fala do Pendeluft, como eu já expliquei, mas qual a questão da sedação protetora? É controle do drive respiratório e controle da frequência respiratória, né? Os dois exacerbados ou inapropriados são ruins. Então, se eu tenho um drive, resumindo, tá, pessoal? Esse artigo é bem legal. Se eu tenho um drive respiratório aqui, desculpa. Tá. Se eu tenho uma frequência respiratória inapropriadamente alta, eu vou controlar isso com opioide. Se eu tenho um drive respiratório inapropriadamente alto, por exemplo, por sedação, o sedativo que melhor controla o drive seria o Propofol, tá? Então aqui a gente acaba usando bastante assim Propofol e fentanil. Da frequência respiratória tem, se lembra desse estudo do Edu? Então, sedação protetora, a ideia é controlar o drive respiratório, principalmente com propofol, e controle da frequência ali com opioides, né? Febre também aumenta o drive respiratório, acidose também aumenta o drive respiratório, aumentando o drive respiratório, aumenta o esforço muscular, posso fazer PCILI, tá? Então, os pacientes, por exemplo, reinfectaram ou estão nas primeiras 48 horas ali da SARA com drive muito exacerbado, a gente tem que controlar muito bem a febre. A gente aqui também faz bicarbonato para deixar esse paciente mais alcalótico e inibir o drive respiratório. Inibindo o drive respiratório, diminui a frequência respiratória, ajuda a diminuir, né, a frequência respiratória também, eu diminuo o risco de PCILI. Lembrando que a frequência respiratória também é bem lesiva. E é o que diz esse trabalho do Edu, né? Ele fala, por exemplo, o exemplo que ele dá, se você pegar o martelo e bater no dedo 10 vezes, vai machucar. Se você bater 20, vai machucar mais. Bater 30, vai machucar mais. 40, vai machucar mais. E esse estudo, e nesse trabalho, ele encontrou
uma relação da driving pressure com a frequência respiratória de 1 para 4. Ou seja, 1 ponto da driving pressure equivale a 4 pontos da frequência respiratória. Então, se eu tenho um paciente com uma driving pressure de 12, com uma frequência respiratória de 24, e eu aumento essa frequência respiratória para 32, na verdade, eu aumentei a driving pressure para 14, subi 2 pontos da drive, né? Às vezes a gente acha que a drive, que a frequência é só aumentar a frequência respiratória. Não, a frequência respiratória ela também é lesiva. E isso. Tá, desculpa. Enfim, frequência respiratória também ela é bem lesiva, tá? Saiu agora esse estudo recente, pessoal lá de Toronto, do Golinger, o professor Marcelo Amato, que também participou, o Brochá, mostrando que a gente já sabia, né? Que o esforço muscular, o esforço diafragmático, associado à mortalidade. Aqui, então, a importância da gente monitorizar a POC, a P01, aqui também a gente monitoriza a PMI, se a gente passa de forma rotineira na visita, tá? No round. E porque um esforço excessivo faz edema diafragmático, isso é ruim, esforço insuficiente também para fazer atrofia diafragmática. Com a tomografia por impedância elétrica, a gente consegue acompanhar assim, de uma forma bem melhor o esforço que esses pacientes fazem. Aqui é um trabalho, aqui é na verdade, um relato de caso que o pessoal daqui da UTI publicou agora no Blue Journal, de um flutter diafragmático, que a gente só conseguiu ver com a tomografia por impedância elétrica, tá? Flutter diafragmático, assim, eu não sei se alguém já viu, mas eu não tinha visto ainda, mas são contrações rítmicas do diafragma com a frequência respiratória acima de 60, né? Ele se assemelha a esforços ineficazes, pode gerar pendoluft, enfim, isso é um problema também. Isso é importante. E qual a questão da tomografia? Porque diagnosticando com a tomografia, a conduta é totalmente diferente, né? Tratamento de esforço ineficaz é um, tratamento do fluxo diafragmático é outro, né? A literatura é bem escassa, mas tem literatura falando de benzodiazepínicos, outros falando de carbamazepina, mas a gente só conseguiu diagnosticar por conta da tomografia por impedância elétrica. Então, outra utilidade, diagnóstico de pneumotórax. Isso aqui é um estudo que foi publicado aqui pelo Caio, pela Juliana, pelo professor Marcelo também, o Edu, durante uma titulação da PIP. Então, aqui em branco está o pneumotórax, tá? Então, a PIP estava sendo titulada, que é PIP, e aqui é a probabilidade de pneumotórax. Então, a PIP aqui estava em 15, a gente vê a pletismografia, e aumentou essa PIP para 20. Quando aumentou a PIP, e ok, passou a PIP para 20, e depois a PIP foi incrementada até 25, passou a PIP para 25. Aqui já começa a ver, aqui eu já vejo que eu já não tenho tanto ganho de aeração como de 15 para 20. Olha, a pletismografia aqui é maior do que aqui. E aqui na PIP de 25, de repente, essa pletismografia começou a aumentar muito, né? Lembrando que pneumotórax é ar no tórax. Então, vai ler a pletismografia. Isso começou a aumentar muito, mesmo com o decremento da PIP, né? Então, isso não é o esperado. E a PIP aqui começou a ser decrementada e a pletismografia subindo. Então, e aqui começou a aparecer, né, o pneumotórax na tomografia, e aqui o ponto, e a PIP foi baixada, foi decrementada até 5, 6, e aqui o ponto onde foi drenado, e aí começou a cair a pletismografia de novo. Então, a gente sempre, quando vai titular os pacientes, a gente, por exemplo, eu não me sinto confortável em titular, recrutar, na verdade, o paciente sem tomografia por impedância elétrica. Titulação sim, mas recrutamento não. Aqui a gente consegue acompanhar pneumotórax imediato, né, em tempo real. Então, uma utilidade do diagnóstico pneumotórax.
Outra questão que é bem importante e interessante são as assincronias, né? Vou falar das duas principais, que são como se fossem as taquicardias ventriculares, né, das assincronias, que é o duplo disparo e o disparo reverso. O duplo disparo, então, quem dispara primeiro é o paciente. Aqui a gente usa muito o servo, e no servo ele é mais fácil de diagnosticar porque o ciclo disparado pelo paciente ele é rosinha, né? Mas tem ventiladores que são ruins para a gente observar, analisar e diagnosticar essas assincronias. Então, aqui o paciente puxou, disparou, e aqui teve um outro disparo em seguida. Então, aqui é um duplo disparo. O paciente dispara primeiro. Por quê? Porque o tempo inspiratório que eu deixei, ele é menor que o tempo neural do paciente, né? Ou seja, o paciente ele quer um tempo inspiratório maior. Tratamento, aumentar o tempo inspiratório. Como eu vou fazer isso? Em volume controlado. Ou eu aumento o volume corrente, que eu vou precisar de um tempo inspiratório maior para entregar aquele volume. Apesar da gente ventilar, a gente não usa tanto isso, que a gente usa cada vez menos volume corrente, né? Ventila volumes correntes menores. Ou então eu diminuo o fluxo, então vou precisar de mais tempo para entregar aquele volume, ou então eu faço ajuda ali da onda, ou posso fazer pausa inspiratória também. Em pressão controlada, eu ajusto manualmente o tempo inspiratório, e em pressão de suporte, faço ajuste do rising time, e outro que é mais eficaz, eu ajusto a percentual de ciclagem, né? Eu diminuo o percentual de ciclagem, se eu diminuo o percentual de ciclagem, esse paciente vai ciclar lá na frente, aumenta o tempo inspiratório. E o disparo reverso? O disparo reverso, quem dispara primeiro é o ventilador. O ventilador dispara, ativa o reflexo de Hennig-Brauer, é, e aí eu tenho o disparo diafragmático, aí o paciente contrai e dispara. Ele é associado à sedação excessiva, né? Qual o tratamento do disparo reverso? Eu diminuo a frequência respiratória e deixo o paciente assumir. Se o paciente assume, o ventilador não dispara primeiro, né? E diminui a sedação, porque ele está associado à sedação excessiva. O problema é que, às vezes, é muito difícil controlar o disparo reverso, e às vezes os pacientes vão ser, terão que ser bloqueados, né? Principalmente ali naquela fase inicial da SARA. E qual o grande problema dessas duas assincronias? É o empilhamento de volume. É empilhamento de volume. Então, os ventiladores habituais, eles não oferecem, assim, eles não conseguem dar esse empilhamento de volume, né? Tá ali, o volume acertado ali está em 300 e o paciente está empilhando, ele não vai dar 600. O ventilador não dá isso, né? A tomografia dá. Então, os pacientes tá fazendo muita sincronia, 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 a gente acha que está tudo bem. Na manhã seguinte, na hora da visita, do round, o paciente aparece assim, né? Um PSILE, é, ou então faz um pneumotórax. Isso são as assincronias malignas, né? O paciente para por conta disso. Então, faz um pneumomediastino. E em qual modo isso é pior, né? É no modo volume controlado. Tem um trabalho que a Juliana me mostrou uma vez, comparando volume controlado com pressão controlada nessas sincronias, e volume controlado é pior, né? Acontece o que acontecer, se você programou, por exemplo, 400 de volume, ele vai entregar 400 de volume. Se você empilhar, ele vai entregar 800. Né? Impressão controlada nesse estudo, ele empilha 60% do próximo ciclo, né? Então, seria mais prejudicial duplo disparo e disparo reverso em volume controlado. Na tomografia por impedância tem um software que ele dá aqui, olha só, disparo reverso, duplo disparo, disparo reverso, ele dá o volume corrente real, né? O quanto eu estou empilhando. A gente acha que está ventilando o paciente com 7 ml por quilo, mas na verdade não, esse paciente está com 11, 12 ml por quilo, né? E aqui ele está também o índice de assincronia. Então, das assincronias é isso. Né? Então, da manobra de perfusão. Não sei se alguém já teve contato, mas essa manobra permite a visualização dos dados referentes à distribuição da perfusão pulmonar, ou seja, o fluxo sanguíneo, né? A gente usa bastante TEP, pensado com corpo lunar, HP descompensada, e os de óxido nítrico também.
Então, ele tem aqui uma janela, que eu já vou mostrar, que começa a ler os ciclos respiratórios, né? Aí a gente faz uma apneia. Se o paciente estiver acordado, a gente pede para ele parar de respirar para fazer uma apneia. Se não, o paciente já está bloqueado, a gente deixa ele em CPAP, né? E, e aí vai fazer uma apneia, a gente injeta uma salina por 7,5%, faz 10 ml no bolus rápido e contínuo. Essa solução salina vai diminuir a impedância e o software vai ler e vai dar perfusão, né, dessas regiões. Então, ele dá tudo explicadinho, passo a passo. Apneia, injeta salina, restaura a ventilação, aí começa a processar. Então, aqui em azul é o sangue, é o soro passando pelo coração, aqui passando pelos pulmões, né? E aqui é a relação de perfusão, não é de ventilação. Então, aqui foi feito a manobra de perfusão, a gente vê aqui em azul o mapa da ventilação e aqui o mapa da perfusão, e aqui a gente vê a distribuição. Esse paciente tinha um TEP no pulmão direito. Também pacientes com óxido nítrico, a gente consegue acompanhar com impedância. A gente pega bastante pacientes em SARA grave, que faz corpo molhado, ou então os pacientes com HP descompensado, chegam aqui, tem a PSAP de 100, 120, chegam bem graves aqui. A gente sabe, tem então também um conceito, né? Aquela questão da relação ventilação, perfusão, isso tem que ser é, aproximadamente ali igual a 1. O óxido nítrico, como o tempo dele de ação é de 6 a 10 segundos, ele vai agir o óxido nítrico ele vai agir nos alvéolos tão melhores ventilados, né? E o tempo de ação dele é de 6 a 10 segundos, então a ação dele é local, né? Ele aumenta a PA2, diminui a pressão média da artéria pulmonar, né? Aumentando a fração de ejeção do ventrículo direito. A gente também aqui consegue fazer o teste de reatividade ao óxido nítrico, que é o quê? É a queda da pressão média da artéria pulmonar para um nível absoluto menor de 40, né? Mantendo ou aumentando o débito cardíaco. Então, olha esse paciente, que é tipo os pacientes que a gente pega aqui, chegam aqui para a gente. O paciente com disfunção ventricular direita importante. E aí, esse é o paciente do meu trabalho, do meu projeto. E aí, essa paciente foi feita lá na hemodinâmica, foi feita a manobra de perfusão pré-óxido nítrico e a manobra de perfusão pós-óxido nítrico. A gente vê que ela respondeu ao óxido nítrico, né? Teve uma queda da pressão da artéria pulmonar em maior que 20%, e começou a homogeneizar aqui a perfusão, começou a melhorar a perfusão nas bases. Essa paciente, na verdade, era uma hipertensão arterial pulmonar idiopática. Outra questão, esse é um estudo fisiológico aqui do Lino, professor do João Borges, do professor Edu, professor Marcelo Parque também, que eles fizeram, eles pegaram um porco e fizeram a tomografia, e fizeram o SPECT e a fase de perfusão com a tomografia por impedância elétrica, né? Então, nessa primeira fase, a tomografia, aqui a impedância, a perfusão pela impedância e aqui o SPECT, compararam os três. E aí eles fizeram a intubação seletiva aqui, fizeram a intubação seletiva, né? É, então, atelectasiou o pulmão esquerdo. Qual a resposta fisiológica do organismo? Vasoconstricção hipóxica. Para eu tenho que diminuir a perfusão do pulmão atelectasiado, né? Foi feita a perfusão com impedância, isso se confirmou, e confirmou-se também com o SPECT. E aqui após a infusão de nitroprusiato. Então, quando eu injeto nitroprusiato, diferentemente do óxido nítrico inalatório, a ação do nitroprusiato é sistêmica, né? Então, ele aumentou a perfusão nessas regiões, ou seja, ele piorou o shunt. Aqui a gente muito difícil. Aqui, na verdade, a gente não usa nitroprusiato em SARA, tá? Porque piora o shunt. O paciente está muito hipertenso, a gente às vezes deixa até um paciente um pouco mais hipertenso, se for o caso, mas está muito hipertenso, a gente lança mão de outros antihipertensivos, clonidina, enfim. Então, outra situação, TEP, a gente faz bastante aqui para esses pacientes. Então, olha só.
Isso aqui é um paciente que a gente, que acho que foi para trombectomia. Vamos lá. Aqui injetou a salina, né? Agora ele está dando mapa. Ó, passou pelo. Onde vocês acham que está o TEP aqui, né? Vou voltar. Então, o vídeo. Aqui é o mapa da perfusão anterior e posterior. Aqui, direita e esquerda. Esse paciente chegou com eco assim, ó. Esse paciente ela foi trombolizado, mas mesmo assim ficou com a perfusão pela impedância aqui ruim. O paciente não tinha condições para tomografia, para fazer angiotomografia, e a gente acabou indicando, e estava muito instável, a gente acabou indicando trombectomia pela tomografia por impedância, tá? E aqui a angiografia, né, a trombectomia depois com um TEP muito grande aqui, a lobo inferior esquerda. Aqui um outro caso, também que a gente indicou trombectomia, aqui mais acentuado, né? Esse paciente perfundia só 8% aqui à direita, aqui o eco, com a disfunção de VD grave, paciente instável, paciente muito grave. Ah, tá. E aqui, por exemplo, é uma outra, é uma outra paciente, mas só para mostrar o mapa, o relatório que ele está com o mapa de perfusão, ventilação, e o predomínio de uma sobre a outra. Que eu acho que é a principal utilidade aqui, talvez até maior que a SARA, da tomografia por impedância, é a ventilação dos pacientes obesos mortos, que é um problema ventilar esses pacientes, né? Sabe que esses pacientes têm a pressão pleural aumentada devido à maior elastância da parede torácica por conta da compressão abdominal. Então, por redução da pressão transpulmonar, tem um menor volume corrente. E quando a pressão pleural, a transpulmonar é alveolar menos a pleural, né? Então, se a pressão pleural fica maior que a alveolar, o paciente vai telectasia o pulmão, ele vai fazendo microtelectasias, né? Então, eles vão precisar, esses pacientes obesos mórbidos, eles precisam de pressões bem altas para abrir os alvéolos. Isso é uma CRF menor, né? Esse aqui é um estudo do Lorenzo, que é bem legal também. Esse aqui é o outro do Sami Jaber, tem o professor Gattinoni também. Para quem quiser se aprofundar também, é bem ilustrativo. Então, as PIPs altas, eles vão precisar de PIPs altas para evitar o colapso pulmonar das pequenas vias aéreas, né? Se as pequenas VCLs fecharem, tem colapso dos alvéolos distais, né? Então, ainda, esse colapso é ainda mais rápido, assim, mais rápido se a FiO2 for maior. Por quê? Porque quanto mais oxigênio eu tenho, menos nitrogênio eu tenho. O tempo de absorção de oxigênio é muito mais rápido do que do nitrogênio, né? Então, eles vão precisar de pressões maiores. Aqui, por exemplo, o paciente, eles botaram a pressão esofágica e isso aqui é uma PIP de 6 e compararam com uma PIP de 16, o mesmo paciente. Olha o quanto de esforço esse paciente faz para respirar. Ele faz muito esforço, né? Ele vai tipo de -5 até quase 30. Olha a driving pressure que esse paciente faz. Aí eu aumento a PIP para 16, o paciente faz muito menos esforço. Aqui eles publicaram no Blue Journal também esse relato de caso. Olha com a PIP de 5, olha o penduluft que esse paciente faz. Se o paciente continuar assim, no outro dia ele aparece com o pulmão tipo SARA, né, por conta do PCIL. E aqui depois com a PIP de 16. Então, tem esse estudo mostrando que a PIP individualizada, esse estudo comparou a PIP titulada pelo ARDES, o ARDESNet, e a PIP individualizada, né, com impedância. E, aliás, com a PIP individualizada, com um time mais experiente, né? E isso teve impacto em mortalidade nos pacientes que tiveram a PIP individualizada. Aqui uma paciente que está internada aqui, ela pesa 200 quilos, paciente mega obesa, e ela chegou com SARA, e ela chegou com isso é rotineiro aqui também, o paciente chega
obeso mórbido, chega com FiO2 de 100%, saturando 80%, já bloqueado há uma semana, fica difícil de ventilar. A gente recebe os pacientes do CROSS. Quando chega aqui, a gente, às vezes, só de titular a PIP, né? Na verdade, é um recrutamento que a gente faz. A gente sobe a PIP, chega a PIP lá em 40, às vezes até 45, esse paciente sai de uma FI de 100% para, em poucas horas, para uma FI de 25%. Então, aqui o que foi feito, tá vendo aqui, então, ela ventilava praticamente só região anterior, e aqui a gente começou a titular. Tá vendo aqui, olha, quando eu aumento, ó, aqui eu estou incrementando a PIP, e eu vejo o aumento, eu vejo um ganho da pletismografia aqui, né? Por quanto eu deixo, por exemplo, se eu estou subindo a PIP de ali, tá, de 15, 20 para 25, quanto tempo eu deixo? Outra utilidade da tomografia é esse. Eu deixo o quanto ele estiver ganhando aqui de aeração, tá? Então, aqui a PIP já estava ali em 25, né? Uma drive empréstimo de 9. E aqui o relatório depois da titulação que foi dado em prona. Essa paciente precisou ali de uma PIP com a melhor complacência, aqui o colapso, hipertensão, e aqui a complacência, né? Isso ali deu a PIP ali em torno, eu acho que foi 22, se eu não me engano, 21, né? A gente acabou deixando a PIP 23. Aqui é uma outra paciente obesa, um outro paciente obeso mórbido. Esse caso foi publicado por fellow daqui, o Jalmar, ele apresentou no congresso ano passado da MIB. Também outra paciente obesa mórbida que foi titulada, a gente aumentou a PIP ali até 30 e veio decrementando. A PIP ideal para esse paciente ficou ali em torno de 20, acho que foi 21, aqui com a complacência ali de 92, 22, né? 13, mas olha só como é paciente obeso mórbido. Com a PIP de 22, ele tem 13% de colapso. Com a PIP de 26, ele ainda tem colapso, né? A gente acabou deixando os pacientes, se eu não me engano, foi com uma PIP de 22 ou de 24. E aqui ele dando mapa também, né? Em branco, hipertensão, e em azul, o colapso. E o contrário também, os pacientes obesos mórbidos com precisidade de PIP bem altas. Não me lembro de um paciente obeso mórbido aqui com a PIP titulada, com todos os relatórios em mãos, precisar de uma PIP menor que 12. E nesses pacientes aqui com fibrose, como a gente ventila esse paciente aqui? Olha essa tomografia, olha essa tomografia. O paciente não tem pulmão, né? Esse paciente acabou indo para ECMO. Esse paciente era totalmente dependente da ECMO, era uma paciente pré-transplante e, enfim, acabou sangrando depois, acabou falecendo. Mas, vira e mexe, a gente pega uns pacientes assim, com pulmão, vira e mexe não, né? Rotineiro aqui, bem difícil de ventilar, e os pacientes com fibrose, ao contrário dos pacientes obesos, eles vão precisar de PIP bem baixo. Por quê? Porque eles começam a hiperdistender mesmo com PIPs bem baixos. PIP de 3, por exemplo, esse aqui é um exemplo. Neste paciente com fibrose, a hipertensão predomina, né? A gente ventila com PIPs baixos. Olha essa titulação. Paciente com uma PIP de 1, ele já tem 1% de colapso. Por exemplo, paciente com uma PIP de 3, ele já tem 13% de hipertensão, né? Então, muitas vezes, esses pacientes fibróticos, a gente ventila ali com a PIP de 1, 2, ou então em ZIP, né? Com PIP de 0. Então, aqui na UTI, você vai encontrar o paciente no leito 11 com uma PIP de 25 e no leito 13 o paciente com uma PIP de 1, tá? Ou seja, a ventilação bem individualizada. Aqui uma outra titulação nos pacientes, um paciente fibrótico, aqui com uma PIP de 8, já uma PIP de 11, né? Vamos lá, 23% de hipertensão. Esse paciente a gente acabou deixando com uma PIP de 4. Outra questão, outra situação que é legal da impedância é a manobra de lateralização do paciente, né? Quando a gente, olha só, então, quando a gente lateraliza o paciente,
Aqui, os leitos aqui a gente consegue fazer isso aqui nos leitos, é, e ele dá até o grau de lateralização, que tem os pacientes que chegam, por exemplo, com intubação, fez a intubação seletiva, fechou o pulmão esquerdo. Fez uma rolha, fechou um dos pulmões, né? E a gente não quer. Aí esse paciente vai precisar de altas pressões para abrir o pulmão. E a gente não quer machucar o outro pulmão que está saudável. Então a gente lateraliza o paciente, bota o pulmão que está atelectasiado para cima. Por exemplo, olha aqui, ele tem um paciente com pulmão esquerdo atelectasiado. Aqui a pletismografia direita, aqui a pletismografia esquerda. Eu lateralizo o pulmão, boto o pulmão em decúbito lateral direito, né, com o pulmão esquerdo do alto, ele começa a ganhar aeração, ele começa a recrutar, né, por aumento da pressão transpulmonar. E isso, isso é bem fácil de fazer e a gente vê um ganho acentuado. Esse aqui é um estudo do Caio mostrando justamente isso, da Shirley também, né? Mostrando justamente isso. É, que quando eu lateralizo o paciente, olha só, olha aqui anterior direita, aqui anterior esquerda, posterior direita, posterior esquerda. Olha o quanto eu começo a ganhar na pletismografia, né? Esse aqui são dados preliminares aqui do estudo da Jade. Jade é fisioterapeuta aqui da UTI, excelente. Ela, na verdade, ela fica mais no Lean, então ela faz diversos estudos, participa de diversos estudos fisiológicos, e a tese dela é sobre lateralização do paciente. E, João, isso aqui é em pós-operatório, paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca. Comparando apenas a lateralização aqui em amarelo, laranja, com o grupo controle, que seria a manobra de recrutamento. Então, só de lateralizar o paciente, eu tenho um incremento aqui na relação PO2 e FO2, melhora a drive pressure, melhora a complacência do paciente, né, e melhora o volume corrente também. Outra questão que tomografia pode ajudar, às vezes o paciente tá, tá com catéter de alto fluxo e é, a gente começa a monitorizar esse paciente para ver se esse paciente está fazendo pendoluft, para a gente até ajustar o quanto de fluxo a gente quer, enfim, para ver se a gente vai entubar esse paciente ou não. E o paciente precisou ser entubado. O paciente foi entubado, uma intubação difícil, e a gente consegue diagnosticar uma intubação seletiva por aqui também, tá? Outra questão que a tomografia pode ajudar nas aspirações de vias aéreas, que parece algo bem simples, né? Mas isso pode causar problemas também para o paciente. Então, aqui a linha de base, mapa da ventilação, e aqui o paciente foi aspirado. A gente vê que esse paciente não retorna à linha de base, né? Esse paciente perde volume corrente, o paciente perde aeração, perde complacência aqui. E tem estudos com isso também. Esse aqui é um estudo em pós-operatório de cirurgia cardíaca, com 20 pacientes, mostrando que aí qual o melhor modo de aspirar, né? Seria a aspiração aberta, a aspiração fechada, em volume controlado, em pressão controlada. Esse estudo aqui comparou a aberta com a fechada, é, aqui, né? Aqui aberta e aqui fechada. Então, mostrou que com a aspiração aberta, o volume corrente cai mais, né? Eu perco mais volume corrente no início, mas ele retorna quase que totalmente à linha de base. Já com uma aspiração fechada aqui, não. Ele, ele vai cair, mas ele cai menos, mas ele dificilmente retorna à linha de base, tá? E aqui mostrando também, comparando em aberta a linha rosa e fechada a azul. Então, aqui eu tenho a aspiração, aqui comparando a ELZ e aqui a complacência, né? Então, quando eu aspiro os pacientes, faço a aspiração aberta, ele vai retornar quase que total ali, né? À linha de base anterior ali. E isso também não reflete muito em complacência, né? Complacência meio que se mantém a mesma, sendo que na aspiração fechada
eu tenho a piora ali da complacência. Sim, são estudos pequenos, tá, pessoal? Aqui, o que a gente faz? Tem estudos experimentais aqui no Lean. Qual seria o melhor volume com paciente se for fazer uma aspiração fechada, talvez o melhor seria ali em pressão controlada. Enfim, isso é bem controverso, mas são estudos experimentais. Aqui, na nossa prática, o que a gente faz? A gente aumenta a PIP em 2 pontos, prefere aspirar em pressão controlada, né? Faz ajuste da sensibilidade e a gente prefere que a aspiração aberta do que a aspiração fechada, tá? O paciente perde menos volume correndo. Então, concluindo, é um método de alta resolução, tem grande utilidade no TI, é seguro, tá? Ele é não invasivo. E aqui, TIs integradas são hospitais de ponta no Brasil, né? Residentes de excelência, com algum treinamento, todo mundo que consegue manejar, tá bom? E é isso, muito obrigado. Felipe, obrigado pela apresentação, ótima aula. Fih, tem uma pergunta da Lília. A aspiração fechada que você diz é aquele com traqueter, né? Com sistema fechado para aspirar, não é isso? Isso, contar o que quer. Perfeito. Essa era a pergunta. Eu sempre tenho uma dúvida, eu acho excelente, por isso que eu pedi para você apresentar essa ferramenta, né, de impedância, e eu sempre tenho uma dúvida de por que a gente não usa mais. Você acha que a questão é uma questão financeira, de comercial? As tintas são caras? O que você acha? Eu já te perguntei isso, né? Assim, João, eu acho. Putz, é uma puta na ferramenta, tomografia por impedância. Aqui a gente recebe os pacientes que não têm respiratório. São pacientes respiratórios graves, né? Então, são pacientes, a gente recebe os pacientes no PS Incor, ou então pacientes do CROSS, que, enfim, quem está conseguindo ventilar, então é difícil de ventilar em hospitais que não tem muita estrutura, e aí mandam para a gente. Pacientes chegam bem mais graves ainda, né? Então, são pacientes do PS, a gente recebe pacientes do interstício, pacientes da HP, que são pacientes extremamente graves. Nesses pacientes que a gente tem que ter uma monitorização mais individualizada mesmo, putz, a gente vê fazendo muita diferença. Por exemplo, e vira e mexe, é corriqueiro isso, tá? Vem um paciente, a gente recebe do CROSS, paciente com SARA grave, com midazolam, fentanil, FO2 de 100% há 5 dias, e vem para cá, enfim, o paciente não está no hospital tão estruturado. Eu não estou criticando o hospital, não, tá, pessoal? Estou falando que às vezes a gente recebe pacientes do PS e paciente, do PS de certas regiões, e a pessoa tem que fazer mesmo, tá? Aí chega aqui para a gente, só da gente titular a PIP, guiado pela impedância, pela melhor complacência, né, guiando pela menor hipertensão, com menor colapso, esse paciente sai de um FO2 de 100% para 30% em algumas horas, tá? E a gente devolve os pacientes para o hospital de origem em 5 dias. Com o paciente obeso mórbido, então, isso é muito mais evidente. Né, qual lugar, como a gente vai deixar uma PIP de 25 para o paciente meio que às cegas? Eu também tenho medo disso, tá? Eu só faço isso com tomografia por impedância, tá? Recrutamento, só tomografia por impedância. E a questão do traquequer, lembrando que são estudos experimentais, os estudos que tem, assim, são série de casos, tá? Tem esse estudo de cirurgia cardíaca, que eu acho que é o maior que encontrei, na verdade, que com aspiração fechada, você aspirar em volume controlado, em volume controlado não importa o que aconteça, ele vai mandar aquele volume ali. O problema é que com aspiração fechada, em volume controlado, você não sabe.
por exemplo, vamos supor que acertou 300 de volume. Você não sabe se está chegando 300 de volume no pulmão ou se 300 foi, ou se 290 de volume foi aspirado. Considerado. Entendeu? Por isso que, nesse caso, a gente prefere aspirar em pressão controlada. Fazer a aspiração aberta, me desculpa. É. Mas são estudos experimentais, tá? A gente vai ter... O pessoal aqui estuda bastante isso ali no Lean, e a gente acaba reproduzindo aqui na UTI. Felipe, parabéns Oi, pela fizesse uma abordagem bastante abrangente. E eu estou aqui pensando, não é, principalmente nesses pacientes com SARA, que a disfunção do ventrículo direito, ela acompanha aí corpo pulmonar agudo, 30, 40%, dependendo da condição do paciente. E essas oscilações, não é, pressóricas na via aérea, não é, com aumento da pressão intratorácica, elas acabam se refletindo no ventrículo direito. Mostrasse muito bem, não é, as alterações na resposta hipóxica da vasoconstrição pulmonar, enfim. Como é que vocês fazem a monitorização da função ventricular nesses doentes? É com ultrassonografia, com eco, é com catéter artéria pulmonar? Como é o que vocês utilizam? professor, eu vi a aula de ventrículo direito, excelente, é o tema que eu mais gosto. É, Nesses pacientes, o paciente com HP chega descompensado aqui, quando é para fazer diagnóstico, a gente primeiro tem que compensar os pacientes para passar o Songan, né? Mas quando não, a gente passa o Songan em quase todos esses pacientes. A gente tem um paciente mais na mão, então os pacientes a gente deixa tomografia por impedância para monitorizar o pulmão e passa Swangans para monitorizar o ventrículo direito. Nos pacientes com SARA com corpo pulmonar, é, só da, então, SARA com corpo pulmonar, só da gente, a gente também entra com óxido nítrico, que ajuda, sim, temporariamente esse paciente, tá? Na nossa experiência aqui, a gente vê que o óxido nítrico ajuda bastante esses pacientes. Mas na sala pulmonar, só da gente recrutar, titular a PIP, diminuir o índice de colapso, eu diminuo o índice de colapso, eu diminuo a vasoconstricção hipóxica. Se eu diminuo a vasoconstricção hipóxica, eu diminuo a resistência da artéria pulmonar, né? Então, eu melhoro a fração de ejeção do ventrículo direito. Nesses casos, SARA com corpo pulmonar, eles respondem muito bem, tá? A gente viu a melhora da função do ventrículo direito só da titulação da PIP, só da gente diminuir esse índice de colapso. Claro, tem os outros pacientes da hipertensão pulmonar aqui, o grupo da HP, que aí já tem uma HP crônica, né? Aí são outros pacientes, às vezes a gente nem intuba esses pacientes, a gente fica com ponto de pressão positiva, né? Enfim, isso é um pouco controverso também, mas nesses pacientes com hipertensão pulmonar já crônica, HPTEC, o manejo do VD a gente faz ali com Songans, eco e com a tomografia também. Os pacientes são mais difíceis. E aproveitando, qual é a dose de óxido nítrico que vocês utilizam? Quantas A ppm? gente deixa aqui 20 partes por milhão, lembrando que esse 20 partes por milhão de óxido nítrico isso é baseado em séries de casos, né? Tem um estudo acho que de 1998, se eu não me engano, eu tenho ele aqui, mostrando que acima de 40 partes por milhão, o óxido nítrico perde aquela seletividade que ele tem, né? É, então, a dose seria ali entre 20 e 40. A gente aqui deixa em torno de 20 partes por milhão. Eu Lembrando aprendi, que assim, se ele não responder ao óxido nítrico nas primeiras horas, provavelmente o paciente não vai responder. eu aprendi a usar o óxido nítrico com o pessoal da pediatria e os neonatologistas, né? Eles passam dos 40 ppm, não é? De fato, é isso que tu está falando, né? Tem um estudo antigo do Taylor Thompson, esses estudos de 90 e poucos aí, eles usavam 5 a 10 ppm, né? Então é uma dose muito baixa, né? Muito baixo. E a maioria desses estudos são estudos pequenos, com N pequeno, eles não mostraram benefício com óxido nítrico, né? Então, É. na época do Covid, que tu salientaste aí, que a gente teve muito, eu brincava, né? Eu não tinha como utilizar ECMO, e eu dizia que prona e óxido nítrico era ECMO de pobre, não é? E a gente conseguia
não é? Em pacientes graves, assim, resposta e alguns conseguiram se safar, não é? Aqueles pacientes assim com mais de 50% de comprometimento pulmonar, 70, 80%, Sim, não é? E em alguns casos a gente teve oportunidade, né? O uso da bioimpedância, da tomografia de impedância elétrica, melhor dizendo, ah, foi um aparelho que a gente teve para teste, né? Então, sim. porque é caro, né? Como o João falou, né? Tá aí mais de 250 mil, eu acho, um aparelho, né? Para a gente É. ter. E a titulação, né, das variáveis respiratórias, em especial a PIP, é muito interessante, né, com essa tecnologia. Eu acho que pena que o custo é alto, né? Sim, professor. Então, só com relação ao óxido nítrico, tem estudos fisiológicos, né, que eu passo mostro para os residentes aqui, até amanhã eu vou dar uma aula para eles sobre isso. Tem estudos de óxido nítrico até para esterilização pulmonar, não sei se o senhor já viu, mas é um estudo, um de Harvard e outro de Toronto, usando um foi com ratos e outro com coelho, com porcos, é, que um chega com óxido nítrico até 180 e o outro com até 300 partes por milhão para esterilização pulmonar de Klebsiella multiresistente. Então, tem estudo são estudos fisiológicos, tá bom? E com relação à impedância, é, aqui faz muita diferença, que é uma alter respiratória. Aqui a gente vê que realmente faz diferença, tá? Sem dúvida. Eu acho que evidência ali, não sei se tem tem certas questões que não sei se vão ter evidências tão robustas, né? Você falou do óxido nítrico. Por exemplo, lá no INCOR, a gente tem, lá no HCOR, né, que é um hospital, nós pegamos ali pacientes gravicíssimos ali com Centrimag, ECMO, Impela, muitos pacientes com balão intraórtico. Pô, vai falar lá que o balão intraórtico não funciona. Para a gente funciona muito, tá? Tem uma evidência robusta? Não, mas para a gente vê na nossa prática que funciona muito, tá? E assim, um estágio especializado nisso, né? Até então, aqui na UTI é uma UTI respiratória especializada nisso. A gente vê que a tomografia funciona demais, ajuda bastante a gente. E esses temas aqui da apresentação, sim, poderia falar mais 20 temas, né? ECMO, falar mais sobre prona, enfim, e tem diversas coisinhas rotineiras que nós fazemos, assim, que a impedância ajuda. Sem dúvida. Muito bom. Felipe, pergunta no chat, o Luiz também está perguntando se limite de peso para esses pacientes. Eventualmente, alguns. Tá Tá cortando, cortando, João. Não tô... tá cortando o teu som, João. Peraí, agora, Melhorou. melhorou. O Luiz também está perguntando no chat se tem limite de peso para esses pacientes, para fazer a impedância Não, elétrica. não tem limite de peso, assim, que a gente, aí seria a questão da cinta, né? Não é essa filhinha linda aí. É pelo tamanho, né? É Pelo tanto. tamanho, tem cinta assim, a cinta vai de GG a PPP. Tem Entendi. pacientes realmente que a gente não vai ter cinta, pacientes muito obesos, não vai ter cinta, mas eu me lembro, acho que de um ou outro paciente aqui só, o resto tem cinta assim para todos. Se é só cinta, o paciente não é uma máquina, esse paciente não precisa entrar, né? Exato. Não sei se a dúvida foi relacionada a isso. Mas é uma cinta que a gente bota no paciente e fica o monitor ao lado, tá? Boa. Eu gostaria de saber, boa noite, Boa aula noite. surpreendente. Eu sou Lília do Servidor do Estado, a gente não tem impedância-metria elétrica lá, eu acho que é difícil, né? Essa experiência que vocês têm é uma coisa impressionante. E eu queria saber, na Covid, né? Não sei se vocês tinham tanta impedância elétrica, eu não sei quantos leitos tem a UTI, pneumológica de vocês, mas vocês devem ter usado muito, né? Então, eu queria saber, você falou de 700 pacientes aí que vocês tiveram com Covid no HC, é, como que foi isso? Como é que foi a experiência de vocês? Dá para dar um highlight aí para gente? Olha, Lilia, aqui na nossa UTI respiratória,
que o chefe é o professor Marcelo Amato, né? E aqui na UTI respiratória são 10 leitos, tá bom? E aqui tem mais, como é uma UTI de pesquisa, né? Praticamente. Então aqui tem, acho que tem mais máquinas de impedância do que leite, na verdade. Tem, acho que 10, 12 máquinas de impedância. É, com relação ao Covid, o HC todo virou o UTI de Covid, né? Acho que nem foram só 700, não, acho que foram mais leitos, né? Todos os leitos do hospital foram destinados à Covid, não só HC, INCOR, enfim, todos esses hospitais. Então, acho que eram mais de 700 leitos. Qual foi a pergunta? Eu não me lembro se perguntou Não, algum. eu entendi, então, quer dizer que mas assim, né, na UTI da pneuma, ok, vocês têm até mais impedância elétrica, aparelho de impedância elétrica do que leitos, mas nesse cenário de Covid, também vocês não tinham tanta impedância elétrica e também nem experiência para usar nesses outros tantos milhares de pacientes aí, né? Não, até tinha, né? Porque essa questão da tomografia com impedância, na verdade, acho que começou aqui, né? Aqui na UTI respiratória e no limpo. Começou com o professor Marcelo Amato. Só que, assim, não, mas não tinha UTI suficiente para todos, né? Acho que foi isso que você perguntou. Não tinha UTI suficiente para todos. Isso é verdade. Tanto que naquele slide que eu mostrei, eles chamaram a gente lá no HC, aqui é o INCOR. Estou vendo que você é do Hospital Servidor do Ceará, Pernambuco, desculpa. Ah, não, Ceará. Não, de São Paulo. De São Paulo mesmo, desculpa. Então, aqui são meio que hospitais independentes, né? Então, o pessoal da HC chamou a gente para ir lá ajudar a titular os pacientes mais graves, assim, os pacientes que tinham mais dificuldade de ser ventilados. Aí a gente levava a máquina de impedância lá e titulava, e surtia efeito, tá? Os pacientes tinham um ganho de complacência acentuado. Mas realmente, não tinha para todo mundo. Isso aí realmente não tinha. Obrigada, viu? Nada. Isso aí. Acho, acho que já estamos adiantada a hora também, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que alguma dúvida? Senão, acho que a gente pode finalizar por aqui. Obrigado, então, Obrigado aí. Obrigado. Felipe. Abraço Até aí. o próximo ano aí.